Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Paixão pelas Almas. E nesse primeiro episódio eu quero te explicar que o motivo da gente fazer esse podcast é anunciar o Evangelho. Nós vamos trazer pessoas aqui que, como eu, são apaixonados pelas almas, que gostam de falar de Jesus, do amor de Deus, de pregar o Evangelho. Então eu tenho certeza que esses episódios que vão estar no YouTube vai impactar a sua vida, a vida da sua família, a vida da sua empresa, vai impactar todos aqueles que forem assistir, que vierem assistir o podcast. Porque nosso intuito aqui é de abençoar vidas. E hoje eu tenho um convidado que vai abrir essa série com a gente, um pastor sensacional, pastor que tem uma história linda. Ele é um pastor, ele é um missionário, ele tem um instituto que cuida de pessoas. Então, nesse primeiro, o Espírito Santo de Deus nos conduziu a trazer o pastor Josenil, para que ele possa estar falando aqui da sua paixão pelas almas, para que ele possa estar falando aqui daquilo que Deus tem feito nas suas vidas durante todos esses anos, que ele tem sido bênção para centenas e milhares de pessoas. Pastor Josenil, seja bem-vindo nesta manhã aqui com a gente. Amém, meu querido. Deus abençoe. Eu fico feliz, pastor Márcio, pelo convite. Sou grato a Deus pela vida do irmão. E também participar aqui do Paixão pelas Almas, um tema que muito nos chama a atenção. Porque se não houver uma paixão, se não houver um chamado, se não houver algo que mova dentro de nós, nós nada faremos. Mas o Espírito Santo ele tem movido essa paixão em nossos corações e aqui estamos, né, para falar, não só falar, mas fazer, né, missões que é o alvo de Deus e também o desafio aos homens. Isso, pastor. E começa contando pra gente a sua história, quem é o pastor, a família, os filhos, a igreja. Conta pra gente a sua história e daqui a pouco nós vamos querer saber algumas experiências de missões, mas nesse primeiro momento, se apresenta pro nosso público. Sim, eu sou nascido aqui no estado do Espírito Santo, na cidade de Boa Esperança, e ainda bem pequenos tivemos que mudar do norte do estado para aqui a Grande Vitória. Nos instalamos em Vila Velha, precisamente em Santo Torquato. Nenhum de nós, da minha família, conhecia Cristo, né? E ali vivemos, né? Até os meus 9, 10 anos, nós vivemos ali em Santo Torquato, lugar de muito perigo naquela época, né? Onde as pessoas tinham uma vulnerabilidade muito grande, né? Mas Deus ele sempre sabe traçar os caminhos, né, para que nós possamos ter um encontro com Ele, né? E em um certo ano da nossa vida houve uma grande enchente, e aquela enchente fez com que nós tivéssemos que mudar de Santo Torquato para Boa Vista. E lá em Boa Vista, nós nos instalamos lá, morando. E lá eu conheci a Cristo. Eu fui o primeiro da minha família a conhecer a Cristo. Poxa, que legal. Né? E ali eu aceitei Cristo em 1978, na Igreja Batista. Né? O saudoso pastor Wilton Pereira, né, já passou para o Senhor. E ali permaneci por algum tempo na Igreja Batista. Tivemos ali algumas experiências, né? Naquela época, se eu não me lembro mais ou menos o ano, mas conheci algumas pessoas do navio Doulos, né? Que aquilo ali me chamou muita atenção. Era vários jovens de diversos países, né? Que compunha o grupo do navio Doulos, e eles fizeram grande evangelismo aqui na Grande Vitória, visitando a igreja, contando suas experiências. Ali enche o coração da gente, né? De também poder fazer alguma coisa. Mas, para aquele momento, era assim algo praticamente quase que impossível, né? Eu era praticamente novo convertido, inexperiente. E passou-se alguns anos, eu
fui para a Assembleia de Deus. Jovem, né? E na Assembleia de Deus, ganhei ali algumas experiências, fui crescendo, fui líder de jovens, né? E fui crescendo, me casei, tá? Me casei também na Assembleia de Deus, fui diácono, depois presbítero e depois, mais tarde, depois que eu saí desta igreja que eu estava, fui para um outro ministério e lá eu fui reconhecido o nosso ministério pastoral. Porém, nesse período que eu estive ali, Deus, assim, ele trabalhou em nossas vidas de uma maneira tão especial que nós tivemos ali um envolvimento. Acendeu a chama na Igreja Batista com aqueles moços do Dolos, mas nós tivemos um envolvimento com missões. Nós começamos a buscar investir alguma coisa em missões, falar de missões nas nossas igrejas e congregações. E então, assim, aí começa a surgir aquele fogo, né? Aquele fogo de missões, e Deus, ele foi sempre nos abençoando de uma forma muito especial mesmo. Pode ir. A questão familiar, voltando um pouco aqui à questão da minha família, como eu disse, eu fui o primeiro a aceitar Cristo. Depois que eu aceitei Cristo, alguns primos, né, vieram aceitar a Cristo, vieram também para Cristo, e em diferentes denominações, mas vieram, né? Foi através do nosso testemunho, da nossa vida, que muitas pessoas começaram a chegar a conhecer a Cristo. A minha falecida mãe, já próximo da sua partida, também veio a conhecer a Cristo. Graças a Deus. E minha irmã também, e assim sucessivamente. Mas a minha história, ela é uma história assim, que na realidade muito difícil. Eu vim de uma situação muito difícil, né? Porque o contexto em que eu vivi sinalizava para muitas outras coisas, né? Mas Deus, como eu disse aqui, ele tem seus meios e ele faz com que aquilo que parecia ser mal, Deus vai, transforma em uma coisa boa e muda assim a nossa história. Então a minha história, ela... Podemos fazer um resumo aqui, que Deus, ele mudou a minha vida quando eu aceitei a Cristo, né? Quando eu percebi que eu poderia ser alguém, né? Poderia ser alguém e ajudar a transformar a vida de alguém. Isso aí foi muito importante para mim. Então aquela experiência daqueles jovens naquele navio, foi uma sementinha no coração do Senhor. A partir daquele momento que o Senhor teve a conversão, foi para a igreja, começou a desenvolver ministerialmente, né, passando de diácono para presbítero até chegar a pastor. E nesse momento o Senhor começou a aquecer o seu coração para missões. E quando que o Senhor falou assim, agora eu vou fazer, como que surge missões na vida do Senhor, e principalmente a questão do Vale de Jequitinhonha? Como é que surgiu e como que o Senhor foi parar lá para abençoar, impactar vidas lá? Missões, ela surgiu assim de uma forma muito especial. Como o irmão citou aí, foi exatamente esse fogo que começou com a vinda desses moços, mas também foi quando nós lutamos para colocar um missionário no campo. Nós éramos de uma igreja a qual a igreja não tinha essa ligação missionária. E tinha lá um grupo de pessoas nessa igreja que ardia em seu coração esse trabalho. E nós começamos a fazer uma conscientização na igreja. A primeira coisa foi fazer uma conscientização na igreja. Nós saímos pelo campo, a igreja tinha várias congregações, saímos pelo campo e
e falávamos, né, a respeito da fome que havia no Sudão, na Somália, e nós buscávamos informações, né, com as revistas de Portas Abertas e outras revistas e tal, para estar conscientizando. Até que nesse grupo se levantou um moço que estava disposto, né, a fazer um curso de missões, e aí nós nos organizamos, tá? E mandamos esse moço para esse curso de missões, e ele fez o curso, depois ele foi enviado para a Bolívia, e nós, né, praticamente independente da igreja que nós reuníamos, é que mantínhamos ele. É como se nós tivéssemos feito um grupo, e esse grupo ali trabalhava em prol desse missionário. E trabalhamos. Esse missionário ficou lá em Santa Cruz durante aproximadamente 4 anos, sustentado por nós. E cada vez que a gente mexia nisso, isso aí alimentava mais o nosso interior com respeito a missões. E essa chama já vinha. Então agora, depois que nós começamos a fazer essa conscientização, então você já está sempre ligado no que diz as pessoas que sofrem por perseguições nos seus países, no que diz... Só que a gente sempre diz o seguinte, que nós às vezes não conseguimos abraçar o mundo inteiro. Nós não conseguimos abraçar o mundo inteiro. Trabalhamos na Bolívia esse tempo nessa igreja. Depois que eu tive, por necessidade, né, de me desligar desse ministério, aí é que começa a surgir a questão do Vale de Jequitinhonha. Depois que eu me desliguei desse ministério, e aí fui assumir a igreja, aí muda a perspectiva, porque uma coisa, pastor, é você querer fazer alguma coisa e você está debaixo de uma autoridade que ela não enxerga a mesma coisa que o senhor enxerga. Sim, verdade. Né? Então, você tem dificuldades, porque a tua liderança ela não consegue enxergar aquilo que você está enxergando. A visão dele é uma coisa, a visão dele não é propriamente uma paixão pelas almas, né? A visão dele é totalmente diferente. E às vezes você tem essa paixão pelas almas, então você não consegue avançar, você não consegue ir longe, você não consegue fazer, porque na realidade você tem um limite de autoridade, um limite daquilo que você pode fazer. Então você de certa forma é limitado. E olha como surgiu a questão do vale, respondendo à pergunta do senhor. A questão do vale, ela surge praticamente há mais de 30 anos atrás, né? Ela surge com algo que você vê. E a palavra de Deus diz lá em Jeremias, o que os seus olhos vê move a sua alma. Glória a Deus. Né? Ele move a sua alma. E em dado momento, a minha filha mais velha, ela tinha acabado de nascer, e de repente nós vamos à casa do meu sogro e lá vejo uma reportagem sobre o Vale do Jequitinhonha. E na reportagem ele estava dizendo a África brasileira. Isso me chamou muito a atenção. Por quê? Porque nós até então estávamos focados, Sudão, né? Somália, onde tinha a grande fome, Etiópia. Só que nós aqui não tínhamos como fazer muita coisa, ou quase nada por eles naquela época. Né? Mas agora nós temos algo aqui pertinho de nós, e eu pensava no meu coração, dizia, então é só pegar um trem aqui, né? Aqui em Cariacica, que você vai parar no Vale de Jequitinhonha. É Minas, né? Só que não era. Totalmente diferente. Mas observa bem, passou-se 14 anos, né, desde que eu vi essa reportagem. 14 anos se passaram, e nós calmamente, tranquilamente, continuamos a trabalhar com missões. Né? Eu, como eu disse, me desliguei desse ministério a qual eu fazia parte, aí fui assumir a igreja que eu estou hoje,
né? Era uma pequena portinha e tal, num salãozinho, depois nós mudamos de lugar. E em dado momento, eu fui convidado para ir numa conferência missionária lá no São José do Vale do Rio Preto. É aqui próximo a Rio de Janeiro, aqui, é estado do Rio de Janeiro, né? Caxias, se eu não me engano, ou coisa parecida, né? E lá nós passamos a conferência e quando estávamos se aproximando do último dia, nós ouvimos que um missionário iria ser mandado para a cidade de Comercinho. Comercinho é uma cidade do Vale de Jequitinhonha. Vale de Jequitinhonha. De repente, veio tudo à memória, né, do que eu tinha visto. Vale do Jequitinhonha. Né? Quando veio isso à memória, eu falei assim, é a oportunidade de nós irmos ao Vale de Jequitinhonha. Então tudo foi dentro de um despertamento, né? Sim. Porque foi numa reportagem. Sim. E agora o senhor está num congresso. Exatamente. E o senhor vai ver e o Espírito Santo vai trazer a memória do senhor e vai novamente acender a chama para ser o pontapé. Exatamente. E aí, como é que... E continua pra gente aí. Como que o senhor conseguiu a conexão? Como é que foi isso? Isso. Aí, nesse momento, na realidade, não era nem eu que estava na frente da caravana que foi para lá, para esse congresso de missões, era um amigo meu, né? E de repente, eu agora lá passo a fazer como que eu se torne líder, né? Agora, peraí, no Vale de Jequitinhonha, então vamos organizar alguma coisa para que nós possamos ir. Com 2 meses que o missionário estava lá, no Vale, nós chegamos no Vale de Jequitinhonha, em Comercinho. Comercinho do Bruno. Nós lotamos o ônibus aqui, nós não tínhamos nem perspectiva como era o lugar, aonde nós iríamos dormir, o que iria acontecer. Nós lotamos um ônibus aqui, com a média de 40 pessoas, né? Botamos alguma coisa no bagageiro, botamos refrigerante, botamos algumas balas, biscoito e tal, e juntamos aqui e fomos para o Vale de Jequitinhonha. A igreja não tinha condições nenhuma, a igreja que esse moço estava pastoreando agora, ou seja, o missionário, condições nenhuma, estrutura nenhuma para estar recebendo 40 pessoas. E o senhor está falando de quantos anos atrás? Nós estamos falando aqui de 20 anos atrás. Né? O vale, para você ter uma ideia, o vale de hoje e o vale de 20 anos atrás é totalmente diferente. É uma realidade totalmente diferente. Tá? Porque eu louvo a Deus que onde nós estamos e circunvizinha onde nós estamos, está havendo uma transformação muito grande. Glória a Deus. Muito grande mesmo. Eu digo que onde o evangelho chega, a transformação, a libertação, há algo fora do comum. Mas voltando, olha o que aconteceu. Chegamos em Comercinho. Comercinho é uma cidade tão pequena que o ônibus, que não era tão grande, teve dificuldade de se colocar dentro da localidade, dentro do espaço, porque as suas ruas muito apertadas, muito difícil, assim, o motorista teve muita dificuldade para manobrar os ônibus lá dentro, para depois até sair de volta. Pois bem, ficamos ali 4 dias. 4 dias, desses 4 dias fizemos trabalho com crianças, né? Fizemos trabalho com jovens, adultos na igreja. E a única saída que nós tivemos naquele lugar foi um lugar chamado Água Branca de Minas. Saímos para esta localidade que dava não muito longe do centro de Comercinho, mas dava uns 20 e poucos quilômetros, um povoado. E nesse povoado foi que Deus ele realmente me levou ali para me
quebrantar, para me comover, para mexer comigo. Só que aquilo ali era somente a ponta, né, que Deus estava me mostrando. Era a ponta. Ele não me mostrou tudo, não me levou em um lugar assim para que eu pudesse chorar muito, não. Ele mostrou só uma pontinha. E aquilo ali me comoveu. E eu disse a seguinte palavra: eu posso fazer mais daquilo que estou fazendo. Porque às vezes nós nos limitamos, a nossa visão ela tá tão assim pequena, que a gente mal consegue ver alguma coisa que está próximo a gente, mas a gente não consegue ver. E eu disse: eu posso fazer mais. E então voltamos, né, ali naquela localidade, houve um culto, e lá em Comercinho, e eu saí na única ruazinha que tinha nesse lugar chamado Água Branca de Minas, a única ruazinha. E aí eu entro na casa de um moço, um senhor já bem de idade, bem velhinho, e ele me diz assim: você tem alguma roupa para que você possa nos doar aqui, alguma coisa? E eu não tinha nada ali. E a roupa que ele estava toda rasgando no corpo. Meu Deus. A pobreza extrema. A pobreza no Vale, ela era, e em alguns lugares ainda é extrema. Hoje está bem melhor, como eu disse para o senhor, hoje o Vale está transformado, mas em alguns lugares ainda é extrema. Tá? Então aquilo ali me chocou. Aí eu disse: eu posso fazer mais. Aí eu voltei, né? Quando nós voltamos para cá, um pastor que estava comandando aquela igreja ali, porque o missionário tinha sido enviado de outra igreja. Eu não sei se era do próprio Rio de Janeiro ali, da terra do Chuchu, onde nós estávamos, ou se era igreja. Isso aí eu não entrei em detalhes, não sabia. Sei que nós estávamos trabalhando para o reino, seja para quem for, era para Deus, que Deus fizesse, estava bem feito. Aí eu fui convidado para ir em uma outra cidade, que fica exatamente próximo, ligado também a Comercinho, que é onde nós estamos estabelecidos, Itinga, né, onde nossa base está. E nós chegamos em Itinga, né, o pastor que estava lá nos recebeu, e ele disse: olha, eu vou levar vocês em um lugar. Ele nos leva exatamente aonde hoje nós temos a nossa base, né, onde hoje nós temos a nossa base. E quando nós chegamos nesse lugar, é como você realmente sair fora da sua realidade. Quando nós chegamos nesse lugar, é como se nós estivéssemos exatamente na África. Eu estive na África em 2008, foi o nosso irmão Dionísio que está aqui, né? E ali nós tivemos a mesma reação. É como se estivesse na África. Aquele povoado, todo mundo assim, bem humilde, bem pobre carente mesmo, né? Carente. Porque o senhor não tinha ali, lá não tinha água tratada. Esgoto, eu acho que não tem até hoje, porque esgoto ali não tem. E qual que é o bairro mesmo, o lugar? Pasmado. Lá onde está a base. É onde está a base. Até hoje não tem esgoto tratado ali. As pessoas têm que usar ali fossa. Ali hoje tem banheiro. Na época que nós chegamos não tinha banheiro. As pessoas, elas bebiam água do rio, que sem um tratamento adequado e coisas parecidas assim. Então a situação ali era muito, muito precária. Tá? E quando chegamos ali, aquilo ali também nos impactou. Nesse momento, olha o que nos chama a atenção. O pastor chegou, nos levou para ali e tal.
Daqui a pouco ele mesmo vem e pergunta para nós o seguinte: você tem aí algum alimento, alguma roupa de criança e tal? E aí nós chegamos no ônibus, tinha uma latinha de leite Glória em cima do painel do ônibus, é a única que tinha, né? E umas roupinhas de criança e um pouquinho de alimento que estava lá no baú do ônibus, né? Foi o mesmo ônibus que levou a gente para Comercinho, era o mesmo ônibus que estava levando a gente agora, era o mesmo motorista e o mesmo dono do ônibus, né? E então aquilo ali me cortou o coração. Me cortou o coração de ver a necessidade. E naquele momento ali, nós fizemos o seguinte: pegamos um garotinho daquele, ele diz: chama o seu primo, o seu irmão, o seu parente. Irmão, quando nós mandamos o garoto fazer isso aí, saiu aquele garoto correndo, né, porque ele queria receber uma balinha, queria alguma coisa, aquele garoto correndo e tal. Quando nós vimos, tinha um mundo de criança. Meu Deus. E agora, para atender todo mundo? E aí nós começamos a evangelizar os adultos. Eu tinha já as minhas filhas que trabalhava com criança, sabia manejar com criança e fazer algumas coisinhas com eles, dar algum brinquedinho, dar uma balinha, coisa assim. E aquilo ali nos chamou muito a atenção. No mesmo momento que nós estamos ali, o pastor falou assim: olha, eu não tenho condições de ficar com vocês todos esses dias. Vou levar vocês para um amigo meu. Isso ocorreu. Nós íamos ficar até a segunda, até terça, né? Que já essa agora já foi no período do carnaval, essa viagem que nós tínhamos chegado ali. Aí ele chegou no domingo, nós chegamos no sábado, participamos do culto, no domingo ele nos leva lá. Na segunda de manhã ele pega e diz assim: olha, vocês vão lá para Virgem da Lapa. Aí nós vamos caminhar mais quase 100 quilômetros para frente, e aí chegamos em Virgem da Lapa. Já lá para quase 2 horas da tarde, e o pastor de lá, de Virgem da Lapa, que é o pastor Carlinho, Antônio Carlos, ele nos faz conhecer lugares e situações que nos choca mais ainda. Então, cada vez que nós chegávamos ali, éramos impactados pela situação, e nós dizíamos: nós podemos fazer alguma coisa. E então, quando nós voltamos para a Vitória, nós já estávamos planejando a próxima ida ao Vale. É interessante o senhor falando que cada lugar que vocês conheciam davam mais força para que vocês pudessem buscar mais recurso para levar. Eu costumo dizer que a ação social não é evangelho. Não promove mudança. Mas o evangelho promove mudança e move o social. Então, essa sede, essa vontade, essa paixão que veio aquecendo o coração de vocês cada vez que vocês se aprofundavam no vale. Porque o vale é gigantesco. Sim. Né? E essa paixão fez com que vocês voltassem ano a ano. Isso aí. E conta pra gente, pastor, pros nossos amigos que vão nos ouvir, que vão nos assistir, uma experiência. O senhor já contou uma do homem que já estava, mas conta mais algumas experiências que o senhor viu, né, que foi transformador para o senhor quando o senhor olhou uma situação, por exemplo, uma família ou alguém, e essa família foi transformado, e ano depois que o senhor passou, o senhor tem essa pessoa lá, e essa pessoa é uma prova viva do que o evangelho faz na vida da pessoa. Conta pra gente uma experiência assim. Meu pastor, essa chegada nossa ali no Pasmado, nós encontramos essa família que eu falei para o senhor, que do leite, da latinha de leite. Essa é uma família que hoje está lá e ela auxilia o nosso missionário Cláudio lá. Glória essa família, essa senhora,
né? O Vale ele tem tanta história que, se a gente fosse aqui passar o dia inteiro, a gente contaria o dia inteiro histórias fantásticas do Vale. Ali, naquela região ali do Pasmado, ela levava o nome. Ali não só do Pasmado, mas Itinga todo. Por quê? Aquela região ali, ela não tem, assim, nada que te possa empregar, a não ser quem é professora vai dar aula nas escolas da prefeitura. Né? Quem algum funcionário da prefeitura para varrer, né? Eles falam até frente de trabalho. Né? Frente de trabalho é quando a pista está suja, aí eles contratam as pessoas pagando bem menos de salário para as pessoas se ocuparem ali e limparem ali as pistas, coisas parecidas assim. Então lá é muito fraco essa questão, ainda é fraco essa questão de trabalho, tá? Ainda é muito fraco. E então as pessoas saíam daquela região, ia para o sul de Minas, que é um lugar rico, né? Minas é interessante, né? Minas tem uma parte rica e uma parte extremamente pobre. Aqui o sertão de Minas é extremamente pobre, apesar de ter garimpo e tal, assim, mas vamos dizer assim, 90% da população, né, estavam na extrema pobreza quando nós chegamos lá na época, né? Então, aonde nós chegamos ali, tinha o lema, né, da cidade seguinte: ali tinha as viúvas dos maridos vivos. O que ocorria ali? As pessoas saíam dali para o sul de Minas, para São Paulo, para cortar cana, né, para fazer tipo de colheita, e ficavam às vezes 3, 4, 5 meses fora. E nessa vez que nós fomos ao Pasmado, dessa história do leite, tinha um moço que tinha saído, e naquela época não tinha celular hoje, para você se comunicar, mal eram os orelhões, né, que tinha, né, e assim com muita dificuldade. Esse moço, ele tinha saído, ele tinha aproximadamente uns 4 a 5 meses fora da sua casa. A sua esposa ficou gestante, e ela estava lá, ela e mais 2 crianças. Daqui a pouco, ela ganha a criança e o marido ainda estava fora. E aí ela está numa carência total de mantimento, de roupa, de tudo. Quando nós chegamos ali, né, eu digo que nós não vamos matar a fome do vale, mas nós vamos socorrer aquela pessoa que está talvez precisando daquele socorro para o momento. Então, Deus ele costuma usar desta forma, o socorro para aquele momento. Naquele momento, Deus nos usou como socorro para aquela família. Aquelas crianças hoje são envolvidas, né? Hoje já são jovens, né? Para quase 20 anos, né? Já são jovens e são envolvidas hoje na obra. Glória a Deus. Então isso nos chama a atenção. Todos eles são crentes, eles testemunham isso. Todos eles, a mãe, né, que recebeu o esposo eu não conheci, vi conhecer ele depois, bem depois. Mas a mãe e as crianças reconhecem-nos que Deus, através das nossas vidas, fez um grande milagre que marcou, né? E isso marca, né, pastor, porque são vidas, são pessoas, né? E essas histórias são importantes a gente falar, a gente trazer a memória da igreja, porque hoje os grandes centros, a gente vê grandes igrejas, muitas igrejas, e poucas igrejas comprometidas com essa questão da missão. Porque para essa família, por exemplo, dentro do que o senhor contou, a igreja foi um socorro de Deus. Vocês foram um socorro de Deus para aquele momento, se cumprindo o que o salmista diz, né? Uhum. Que Deus é bem presente na hora da angústia. Acredito que as pessoas ficam angustiadas
né? Quando vai acontecendo uma situação e às vezes clama a Deus, até mesmo na sua ignorância. Eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais essa situação, e Deus vem com a sua graça, com a sua misericórdia, traz um grupo para ajudar essas pessoas. E olha que bonito essa história. Hoje essas pessoas reconhecem que foi a mão de Deus. Sim. Hoje essas pessoas têm um testemunho para contar. Olha, num dos momentos mais difíceis da minha vida, da minha história, veio um povo aqui que tem paixão pelas almas. Veio um povo aqui que cumpre o ID de Jesus e nos ajudaram. E hoje nós servimos a Deus. E hoje nós participamos dessa família de Deus que faz a diferença no mundo. Então, essas histórias de missões é muito importante. Você que está em casa... É importante porque traz um despertamento, porque é uma ordenança de Cristo. Todos nós precisamos fazer missão. E é claro que não é só no Vale, é em todo mundo. Aqui na capital também tem cidades aqui que as pessoas vão. Eu não estou fazendo uma crítica à igreja, porque a igreja de Jesus trabalha muito. Sim. Em todo mundo. Muitas coisas de fome, muitas coisas de miséria que vai acontecer, isso se dá por conta do pecado. Por conta que o homem virou as costas para Deus, a gente reconhece isso. Mas é importante a gente estar falando de missão para que, assim como o pastor foi impactado, né, quando ele viu vidas se doando as suas próprias vidas para alcançar outras pessoas, para que a gente também possa ser tocado e, de alguma maneira, a gente invista em missão. Seja, eu costumo dizer, pastor, que missão se faz com os pés que vão, sim, com o joelho que ora e com as mãos que abençoa, que oferta, que dá condição, como o senhor falou. Tudo começou, né? Foi num processo que o senhor viu alguém, de repente alguém da igreja se dispõe aí. É isso aí. De repente essa pessoa já está lá com a igreja bancando. De repente agora o senhor está lá com a sua família e alguns irmãos que entenderam o seu chamado de querer fazer um pouco mais, como o senhor disse, me marcou muito isso aqui. Toda vez que eu me aprofundava no Vale, eu dizia... eu posso fazer mais. Exatamente. E essa é a mensagem que a gente tem que deixar para você que está aí. Você pode fazer mais. Você pode ser um instrumento de Deus para abençoar vidas. O pastor, ele comentou aqui, é muito marcante, mas é uma realidade de pessoas que estão passando por uma situação muito difícil e a gente pode fazer um pouquinho para ajudar essas pessoas. É isso aí, pastor. Interessante, pastor, o senhor estava comentando, eu estava lembrando que hoje um dos meninos dessa família é o auxiliar do missionário lá, no que diz respeito ao trabalho social que nós temos lá com crianças, no esporte. Olha. Ele auxilia lá, ele ajuda nos treinos, ele é uma pessoa que está lá auxiliando o nosso missionário que está lá no Vale de Jequitinhonha. Esse processo que nós estamos no Vale, ele vem cada dia aumentando, né? E então, quando eu falei para o senhor que nós saímos dali e chegamos à Virgem da Lapa, ela assim, nos impactou muito. Virgem da Lapa tem uma comunidade, nós não fomos lá dessa vez, o senhor esteve comigo no Vale dessa vez. Sim. Chamado Curral Novo. O nome dessa comunidade chama Curral Novo. Essa comunidade... ela é quilombola. Quilombola. Eu cheguei nessa comunidade, eu fui levado nessa comunidade, ela é de difícil acesso, principalmente em época de muita chuva. Eu já tive notícias de que em época de muita chuva, você não consegue sair, devido às subidas e descidas e o terreno muito lamoso, né? Então nós chegamos nessa comunidade de uma coisa que me impactou também, do Curral Novo, e fomos recebidos por um grande número de crianças, né? Eles são descendentes de escravos, então são pessoas da pele bem escura e tal, e nós percebemos um grande odor de álcool. Essa comunidade, quando nós chegamos lá, a maioria das crianças, eles eram embebedadas,
porque às vezes não tinha alimento, aí as pessoas davam bebida a essas crianças. E aquilo ali também nos impactou muito, né? O Curral Novo. O Curral Novo hoje tem outra visão. Graças a Deus. Tem outra visão, porque quando nós, em 2007, nós enviamos para lá o missionário Fábio, né? Ele e a Fabiana, a falecida Fabiana, a saudosa Fabiana, eles trabalharam lá até 2010, trabalharam 3 anos e pouco lá, no Vale, e eles evangelizaram muito aquelas crianças do Curral Novo, transformando assim aquele quilombo, né, em algo mais, podemos assim, uma transformação nas vidas das pessoas, porque era assim algo muito fechado, né, e Deus fez uma obra muito grande ali Glória na comunidade do Curral Novo, tá? E ao redor daquela comunidade tinha alguns alambiques, porque eu costumo dizer assim, às vezes outras coisas não dá, mas a terra seca, cana gosta de terra seca. E ali tinha alguns alambiques e era feito bebida com facilidade. Mas outras coisas não tinha, né? Coisas que poderiam ser melhor para a vida. Então a comunidade toda ela tinha o problema do alcoolismo. Olha só. No Vale do Jequitinhonha ainda tem um problema muito grande do tabagismo e alcoolismo, né? Então, assim, são coisas que marcaram a nossa vida, que nós sempre falando, nós podemos fazer alguma coisa a mais. E aí foi passando o tempo, vocês foram se organizando. Sim. Foram se organizando. E conta pra gente como é que nasceu o Instituto. Sim. É como o senhor disse, nós fomos nos organizando a cada ano, a gente ia mudando, né? Eu costumo dizer que todo ano é algo novo que ocorre no Vale de Jequitinhonha. Todo ano é algo novo. Antes do Instituto surgir, em 2007, se eu não me engano, em 2006, nós fizemos um culto lá em Lagoa da Manga, né? E aí, o senhor teve lá também, Lagoa da Manga. Sim. Né? Fizemos um culto embaixo de uma árvore. Deus operou um milagre tão grande ali, nós descemos ali para o Limoeiro, Tamanduá e outras comunidades ao redor, e agrupamos um bom grupo de pessoas ali, como sempre fazemos ali, e ali Deus operou um milagre que houve a doação do terreno onde está aquela igreja, né? O Pedro, né, gente muito boa, ele e a sua esposa doaram ali aquela faixa de terra para a igreja. E ali a igreja começou a ser construída rapidamente, logo, né? Só que ela não tinha concluído. E em 2007 eu já estava assim pensando em mudar e parar, né? Quando de repente Deus fala comigo, usa uma irmã ali e ela coloca a mão no meu peito, lembro até hoje, e aí Deus fala comigo fortemente. Eu pensando em parar, né? Pensando em parar, mas Deus queria que eu continuasse. Passou um tempo, né? Nós continuamos progredindo no Vale, indo ao Vale, evangelizando. Quando foi por volta do ano de 2012 para 2013, ou seja, 2012, eu estou no Vale e aí veio no meu coração de comprar um terreno, mas não era lá próximo de Virgem da Lapa, não, era exatamente no Pasmado. E eu chego ali no Pasmado e chego e procuro. Tem algum lugar que a gente poderia comprar? Aí uma senhora, né, que hoje é cristã, que é de lá, olha, aqui ó, o fulano tal venderia, que é o Pedro, que era também da igreja lá, que a gente evangelizava ele e tal. E aí ele nos vendeu ali aquele pedaço de terra. Ele nos vendeu o terreno ali e
ao nos vender, dar-se-á início, então, ali, o que nós chamamos aí a nossa construção. Nós agora vamos investir agora para a construção, nós vamos investir agora para o instituto, ou seja, ainda não era o instituto, né? Vamos investir aqui numa base missionária para fazer um trabalho de missões, para fazer um trabalho mais profundo, né? No que diz respeito ao trabalho em geral, né? Ou seja, um trabalho social. Só que você pensa que tudo ocorre assim, rapidamente, você vai conseguir tudo fazer rapidamente, e às vezes não é assim. Essa construção em Pasmado, tem quanto tempo que ela começou? Porque é uma construção de um porte grande, né? Sim. Tem quanto tempo que ela tá e qual a perspectiva de terminar? Olha, tem 10 anos de construção. Nós começamos exatamente em junho de 2014, né? De 2014. Se eu ver, em 2014 ainda não tinha água tratada no vale. 2014, né? Não tinha água tratada. A minha esposa, que ela nos acompanha, né, em toda a parte da construção, que ela é quem faz lá prepara os alimentos e tal, elas tinham que pegar água ou seja, nós levamos água. Nós levamos vários galões de água daqui, mineral, e para lavar vasilha, para tomar banho, tinha que ser lá no rio. Né? Desafio. Desafio. Você tinha que. Você entrava no rio pensando que ia ficar limpo, você acabava depois ficando sujo, né? Que é a água barrenta e tal. Mas 10 anos que nós estamos construindo, né? E como a gente não tem uma igreja assim, que tem recurso, porque quando a igreja tem recurso e que tem algumas pessoas que possam investir além de questões de oferta da igreja, então nós trabalhamos muito com oferta voluntária, oferta de pessoas. Tudo aquilo ali que o senhor contemplou ali, que o senhor viu, né, foi de oferta de pessoas. E Deus, ele assim, tem misericordioso conosco, que ele tem feito multiplicar. Glória a Deus. Né? Eu digo que hoje, uma pessoa for avaliar aquela construção em termos de custo, em termos de gasto, né, ficaria um valor bem expressivo, que eu não sei nem quanto mencionar, mas ficaria um valor bem alto, né, e vejo que não sou eu, né, não é a igreja que eu pastoreio, não é, porque ela não tem condições financeiras, né, para isso, não. Mas é a fidelidade, a oferta de voluntária que chega até nós e nós aplicamos ali, dedicamos também o nosso tempo, o nosso trabalho, tudo ali, para chegar ao que chegamos hoje em termos de construção. Essa construção, só para a gente, o nosso público entender, ela está sendo feita para ser uma base missionária. Certo? Sim. Essa base missionária é para receber missionários que vão ali. Pode receber qualquer missionário de qualquer igreja? E uma outra pergunta. Como que uma pessoa faz para estar indo com vocês? Porque algumas vezes eu mesmo, né? Puxa, eu queria fazer missão, mas eu não sei uma igreja, eu não sei um povo que faz. Então conta aqui pra gente como que a pessoa pode ir, qualquer pessoa pode ir, ou só casados, ou só solteiros. Como que é essa situação? E aproveita e faz um convite pro pessoal que tem esse desejo de conhecer, de também fazer missão, porque é apaixonante, né, pastor? Sim, com certeza. A base, nossa base hoje, ela é aberta, né? Foi até o ponto que o senhor perguntou como surgiu o Instituto. Eu pertenço a uma denominação, né? Sou assembleiano, né? E amo a minha denominação, mas assim, eu não sou aquela pessoa que estou ali bitolado à minha denominação, né? Nós abrimos, né, para todas as igrejas, né, que também tem a sua ordem, né, e sua fé ali dentro daquilo que a Bíblia diz. Não vou dizer em termos denominacionais, né, mas dentro daquilo que a Bíblia diz. Então, hoje o nosso trabalho é aberto, né, aberto a qualquer pessoa que possa
e queira investir, que queira fazer missões. A base que nós estamos construindo é exatamente para receber e para ser ali um centro que possa alcançar todo o vale. A nossa perspectiva Glória a Deus. É alcançar o vale, partindo desta base. Não sei se o senhor já reparou, mas o vale, ou se o senhor reparou, não, se o senhor não sabe, o vale é dividido em 3 partes. Ele é o alto, o baixo, ou seja, alto, médio e baixo. Tá? Então ele é dividido em 3 partes. Nós estamos exatamente no meio do vale. No meio do vale. Então nós temos o baixo que vem para o lado da Bahia, que é aquele deságua na Bahia, e temos o alto que é para o lado de Diamantina, né? Que é a região também do vale. Então nós estamos exatamente no centro. Como diz, é o epicentro de onde tudo começou, é o epicentro da minha visão que eu tive quando eu vi, né, as informações. Então ali é realmente o centro. E para o senhor ter uma ideia, até as 2 cidades que estavam dentro da programação, da reportagem que eu vi, são Araçuaí e Itinga. Então são as 2 cidades que estão ali. Então estamos exatamente no centro. Então hoje nós queremos sim alcançar outras cidades, né? Mas para alcançar outras cidades nós precisamos de parceiros, nós precisamos de pessoas, de igrejas que se mobilizem, de obreiros, né? De pessoas para manter esses obreiros, ou seja, de igrejas que possa manter, de algum empresário que possa também ajudar na manutenção, né, desses obreiros, porque nosso desejo, né, é de colocar missionário em todas as cidades do Vale, principalmente nos locais onde não há igreja. Nós não queremos chegar em um local onde tem uma igreja e colocar uma outra igreja. Não, nós queremos um local onde não há igreja, onde há realmente uma necessidade espiritual, onde há uma necessidade de evangelizar. Para o senhor ter uma ideia, nós temos uma igreja hoje lá, além da nossa base, que construímos em plena pandemia, né? Quando o pessoal estava crise. No milagre, né? Quando a crise estava instituída no mundo, nós estávamos construindo uma igreja. Glória a Deus. Num lugar chamado Santo Antônio das Pindobas, né? Um lugar de difícil acesso, mas nós estávamos ali, né, implantando a igreja. A igreja ficou construída, como eu disse para o senhor, no mesmo sistema, de semana em semana, nós fomos lá, construímos a igreja e está uma igreja pronta lá, que Deus nos abençoou e está lá funcionando. Então, você que é pastor, que tem essa veia missionária, que quer difundir o reino de Deus, espalhar a boa notícia do evangelho a todas as pessoas, tá aqui um pastor que você pode fazer um contato, né? Porque não é só questão de enviar dinheiro, a gente precisa de cada vez mais de braços. Você que é um missionário, que quer fazer missão, né? Conecte aqui ao pastor Josenil, porque é muito importante para que haja o crescimento do reino, né? A igreja, ela precisa de pessoas que tenha essa veia, essa disposição para que possa estar fazendo o reino crescer, né, pastor? Com certeza. Porque às vezes o missionário não vai porque a igreja não tem a condição de manter. Então ter um empresário por trás que mantém é muito importante. Às vezes tem até o empresário que mantém, mas não tem quem se coloca à disposição para ir lá, para pregar, para se doar. Então, você que tem interesse de ajudar um instituto para manter a pessoa, depois você entra em contato, eu vou deixar lá na descrição, para que você possa colaborar com o reino. E você que tem vontade de fazer missão, de entregar a sua vida, porque na África é muito importante, na Ásia é muito importante, na Europa, aqui na América é importante. Mas é importante também a gente fazer missão aqui no Brasil. E o Vale é tão carente dentro dessa viagem missionária que eu fui, pastor. Eu vi jovens falando, porque a gente foi em muitas comunidades diferentes. Sim. Tinha um grupo de 100 pessoas aproximadamente. E a gente repartiu para ir cada um pouquinho em alguns lugares.
E dentro do ônibus, a gente conversando e cada um vindo com uma história, alguns falavam assim, eu fui em lugar que a pessoa nunca tinha ouvido falar de Jesus. A gente não está falando de África, a gente não está falando de Ásia, a gente não está falando do outro lado do mundo, a gente está falando aqui em Minas Gerais, no Brasil. Então é muito importante a gente começar a olhar e começar a identificar verdadeiramente a nossa missão. E uma das nossas missões, do nosso chamado é fazer missões. Então, pastor, a gente já está quase chegando aqui ao nosso término. Conta pra gente caminhar para o fim, a questão de como que vocês conseguiram organizar agora, né? O senhor está quase há 20 anos, mas eu vejo ali que tem uma equipe muito organizada, foi Sim. muito organizado a caravana, né? Isso é muito legal. E vocês têm uma equipe hoje organizada, conseguiram organizar para ser um instituto, para facilitar, acredito eu, na questão de doações, Sim. na questão de quem vai, de quem não vai, de todas as situações. Como que é esse processo, né? Como que foi esse processo de organização e quanto isso tem impactado para que a obra ande mais rápido? O Instituto, ele... eu praticamente, eu posso dizer que eu quase que me senti trabalhando muito só, né? E quando você trabalha só, a tendência também é você ficar só. É verdade. Né? E aí, eu vi que a nossa igreja, ela não tem a estrutura o suficiente para manter e para sustentar, né, o projeto que há hoje no Vale. O projeto que há hoje no Vale é um projeto grandioso, um projeto que eu digo que mais do que ousado, né, é um projeto que precisa ser abraçado. E a nossa igreja, ela não tem capacidade. E eu sei disso que sozinho nós não vamos muito longe. E eu precisava e preciso de ainda mais cooperadores, de pessoas que venham abraçar a causas, né? Porque, como eu falei, o senhor não vai dar tempo da gente falar muito aqui, mas nosso projeto ele é grandioso, tem assim coisas que vão acontecer durante alguns anos para frente, que vai ainda mudar muito ainda a situação do Vale. Mas, só para o senhor entender, o Instituto Ceifa, ou seja, era a Agência Missionária Ceifa, né? Era a Agência Missionária Ceifa. O objetivo sempre foi fazer missões, sempre foi auxiliar em algum lugar ou sustentar e fazer missões. Devido a esta situação em que às vezes você esbarra, né, em um nome ou na denominação ou coisa parecida assim, então nós resolvemos assim criar o Instituto, né, para que também nós possamos dar também possibilidade do poder público também auxiliar em alguma parte, ou seja, porque existem coisas que você precisa estar junto ao poder público. Sim. Então você, como igreja, somente como igreja, você não consegue acessar ao poder público. Essa foi uma das finalidades. E outra coisa também é mostrar ao nosso telespectador, às pessoas que se interessam, a credibilidade que há dentro disso aí, a prestação de conta, em que está sendo investido. Então, isso é muito importante. Então, tudo isso que nós conseguimos fazer até hoje, né, trazer até hoje, é exatamente dessa credibilidade, desse respeito, dessa confiança que as pessoas tiveram na minha pessoa como presidente hoje do Instituto, e que era presidente também da Ceifa, da Agência Missionária Ceifa. Então, eles acreditaram em mim. Então, para que haja mais transparência, para que haja mais... E aí nós formamos essa equipe. Uma equipe que já vem trabalhando conosco há alguns anos, né? De pessoas de diversas igrejas,
não é da minha igreja, diversas igrejas diferentes, e organização muito excelente, como o senhor viu aí, pessoas que são capazes, bem capacitadas, pessoas que têm assim, interesse no reino, e de diversas igrejas. O que é interessante é isso aí, diversifica as igrejas. Hoje nós temos o Evangelho Pleno, temos Evangelho Quadrangular, né? Assembleiano, eu acho que Batista. Eu tenho aqui algumas pessoas que fazem parte, né, do nosso instituto e que está promovendo o crescimento do reino ali no Vale de Jequitinhonha através dessas vidas. Entendeu? Então, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que nos cerca, que nos assiste, né, que nos ajuda nesse trabalho do Vale. Mas foi algo que foi construído ao longo dos anos, né? E como que as pessoas faz para encontrar o Instituto Ceifa nas redes sociais? Já tem as redes sociais certinho? Se eu consegue, se eu sabe qual que é? Como é que é? Sim, eu confesso para você que eu sou fraco em termos de redes sociais, coisas assim. Mas tem a nossa secretária, a nossa irmã Josi, que ela está, já habilitaram, já, se eu não me engano, o Instagram, né? Não sei se o Twitter, mas Facebook também já tá certinho. Então você pode procurar lá, Instituto Ceifa, né? Que você vai encontrar e você pode acessar aí e ver também algumas fotos, algumas coisas que já estão sendo publicadas em nosso Instagram e coisas parecidas assim, entendeu? É isso aí. Então, pastor, nós já estamos chegando ao fim, mas eu gostaria que o senhor deixasse, o senhor caminhasse aqui para essa câmera, deixasse uma mensagem do Evangelho, uma palavra de esperança, para que as pessoas que estão assistindo o nosso programa fossem impactadas. Meus queridos, o Evangelho de Marcos diz que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. E o Evangelho diz que quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer já está condenado. Essa condenação, ela é dada exatamente porque falta em nós levarmos uma palavra de libertação, uma palavra de salvação, uma palavra que possa mudar o rumo dessas pessoas. Então, eu quero dizer para você, existe alguém que espera de você uma palavra. Existe alguém que espera de você que você vá até ele, que você chegue até ele e alcance enquanto ele não parta desta vida para outra e receba essa condenação. Então eu quero dizer para você que tem um chamado, para você que arde no seu coração o desejo de fazer, o tempo é este, o momento é este. Talvez você vai dizer assim, mas eu não tenho condições, eu não tenho quem me envie. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo isso que você nos ouviu falar aqui é exatamente de pessoas que não têm condições, de pessoas que não têm recurso. Eu costumo dizer que Deus não precisa de dinheiro. Deus precisa de pessoas com o coração disposto, com vontade de fazer. Então Deus precisa de você. Dê um passo e Deus dará o outro passo. Coloque a tua mão e Deus colocará também a sua mão. Tudo que hoje nós temos feito no Vale é porque não é que eu tenho colocado a minha mão, é a mão de Deus que tem sido colocada em cada coisa, em cada situação que nós estamos fazendo. Se hoje temos o Instituto Ceifa, temos a base que nós temos tudo que nós construímos, porque às vezes, quando a gente fala construir, as pessoas pensam em algo somente físico.
Não, existe uma construção espiritual também. E tudo que nós construímos é porque nós demos um passo. E Deus também deu o passo dele. Deus possa abençoar a sua vida. Grandemente quero agradecer ao pastor Márcio, bem como toda a sua família, que nos recebeu aqui para estarmos comentando sobre paixão pelas almas, que é o nosso tema desta manhã. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Querido, eu quero liberar uma palavra na sua vida, em cima daquilo que o pastor trouxe aqui. Assim como teve uma provisão de Deus para aquela família que foi alcançada lá em Pasmados, eu quero profetizar que a provisão de Deus vai chegar para a sua vida. Eu não sei o que você está passando, se é um problema familiar, se é um problema financeiro, mas eu sei que Deus vai te socorrer com uma palavra. O salmista no Salmo 107, verso 20 diz: "E enviou a sua palavra e os sarou e os livrou de sua destruição." Uma palavra de Deus pode mudar tudo. E eu estou liberando uma palavra de Deus para a sua vida. 2024 vai ser o maior ano da sua história. É o ano que Deus vai marcar você. Tome posse dessa palavra. E eu lhe peço, em nome de Jesus, divulgue essa palavra para pessoas. Repita essa palavra para pessoas, para os seus familiares, para os seus amigos. Diga: Jesus vai transformar o ano de 2024 na sua vida. Nós temos a mensagem mais poderosa da terra, pastor. Glória a Deus. A mensagem de Jesus, aonde ela chega, ela transforma a vida, ela restaura pessoas, ela muda lugares. Como o pastor falou, 14 anos atrás, 20 anos atrás, o vale era um. Depois da igreja, o vale é outro. E vai ser transformado cada vez mais, porque a palavra que nós levamos é uma palavra que transforma a vida. Então tome posse dessa palavra no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer o pastor. Muito Amém. Obrigado, pastor. Foi uma honra receber aqui nesse podcast, que o intuito é esse. É de trazer experiências para que nós possamos impactar vidas. Quem sabe você que vai assistir vai ser impactado com essa história e também vai sentir esse desejo, a paixão pelas almas. Assim como Jesus, ele teve aquela paixão e ele largou um trono de glória. Paulo vai dizer isso ao Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que ele deixou o seu trono e como servo ele veio morrer por nós. E essa mensagem que traz esse impacto, se o Criador, se o nosso Salvador fez isso, nós também podemos fazer. Glória a Deus. Então, eu peço a você que assistiu esse podcast, divulgue aí nas suas redes sociais. Claro, curta, comente aqui e compartilhe para que mais pessoas possam ser impactadas. Toda semana nós vamos estar postando nas redes sociais e eu peço a você que acompanhe a gente, porque eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas através desse podcast. Amém. Pastor, amém. Muito obrigado. Que Deus em Cristo possa abençoar. Também quero liberar uma palavra profética, pastor, porque eu Amém. acredito em palavra profética. Que 2024 Glória a Deus. vai ser um ano de muita colheita naquele Glória dia. a Deus. Deus vai abrir não apenas as portas do céu, mas as janelas do céu sobre esse Amém. instituto. E que o Senhor vai colher grandes coisas. Glória a Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Queridos, estamos ficando por aqui. Deus abençoe sua vida. Amém? Deus abençoe a sua família. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até o próximo Paixão pelas Almas.